Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de dinâmica para o nono ano. Dessa vez nós trazemos alguns exercícios que vão mostrar para a gente como podemos aplicar a terceira lei de Newton para resolver alguns problemas e entender alguns fenômenos que é possível observar no dia a dia. Esse primeiro exemplo é um exemplo bem simples, é um exemplo bastante cotidiano, onde ele diz: um homem tenta empurrar uma caixa sobre uma superfície horizontal, porém sem sucesso. Sobre essa situação são feitas as afirmações a seguir. Avalie se estão corretas, justificando a sua resposta. Isso aqui é muito importante porque é uma situação bem cotidiana, bem simples de ser aplicada. É bem fácil você visualizar uma situação onde tem uma determinada caixa, um armário, algum tipo de objeto que uma pessoa tentando empurrar esse objeto, ela não tem sucesso. Tá? A gente não está considerando que esse objeto está preso ao chão, ou seja, é possível que ele deslize, ainda que em nenhum momento eu tenha desconsiderado o atrito. Porém, este homem, ao aplicar uma força, ao tentar empurrar ele, ao aplicar a maior força que ele pode conseguir aplicar, ele não está conseguindo mover essa caixa. A gente vai analisar algumas afirmações que são feitas, o que seriam algumas respostas possíveis para que observando, algumas pessoas poderiam tentar dar. Porém, a gente vai ver qual delas está correta, qual delas está errada e por que está correta ou por que está errada. Tudo bem? Bom, a primeira afirmação sendo feita com relação a essa situação é a seguinte: o homem exerce uma força menor que o peso da caixa, por isso não consegue movê-la. É importante entender que essa é uma análise muito comum de ser feita por algumas pessoas, muito instintiva. A ideia de que se você não consegue levantar um determinado objeto, você não vai conseguir empurrá-lo sobre uma superfície. E essa ideia, ela está errada, tá? Ou seja, essa afirmação aqui, ela está errada, tá? Vou botar o X aqui para a gente lembrar que ela está errada. Agora, por que ela está errada? Tá? Nós temos que lembrar primeiro a situação onde é possível empurrar um corpo de uma massa muito grande, que tenha um peso muito grande, o qual você não consiga levantar. Um exemplo disso seriam duas pessoas empurrando um carro. No geral, duas pessoas não conseguem simplesmente levantar o carro, porém elas conseguem fazer o carro, ele consegue empurrar o carro para frente. Então, isso já quebra essa hipótese onde, se você não tem força suficiente para levantar o corpo, você não consegue empurrá-lo. Ou seja, por mais que de fato ele não consiga empurrar a caixa, não é por esse motivo. Não é porque a força dele é menor que o peso. Aqui nós podemos analisar também a questão de como estão dispostas essas forças. A força que o homem faz sobre a caixa é uma força horizontal. Tá? Ou seja, ela está tentando tirar esse bloco de inércia na horizontal, enquanto o peso é uma força vertical. Lembrando que nós sabemos que numa situação onde um corpo está sobre uma superfície horizontal, existe uma força de reação dessa superfície, que no caso é a força normal, para cima. Ou seja, o que, no caso, está contrabalanceando, que está contra o peso, né, a força que está contra o peso e está fazendo com que essa caixa nem afunde, no caso, essa caixa não saia da inércia nem para cima nem para baixo, ou seja, na vertical, é a normal. Na horizontal, muito provavelmente existe um outro conjunto de forças, mas a gente ainda não vai analisar isso nessa resposta. Basicamente, nós temos que lembrar que esta força, ela não está tendo nenhuma relação com o peso. Tá? Ou seja, o peso não altera, não importa o quanto essa caixa tenha de peso, é possível sim você empurrar, é possível sim você arrastar uma caixa sobre uma superfície, só que no caso a gente teria que ter uma determinada condição que a gente vai ver no final dessas afirmações que nós estamos analisando. Bom, essa segunda afirmação diz o seguinte: a força que o homem faz sobre a caixa, a força que o homem aplica sobre a caixa é menor do que a força que a caixa aplica sobre o homem, por isso ele não consegue movê-la. Tá? Essa afirmação já é feita quando o aluno já tem alguma base de terceira lei de Newton. Ele sabe que quando ele aplica forças sobre algum corpo, sobre qualquer corpo, esse corpo vai aplicar uma força contrária. Tá? Só que ele tem uma noção errada de que, nesse caso, separação e reação vão ter módulos diferentes. Pela terceira lei de Newton, os módulos têm que ser iguais, as direções têm que ser iguais e os sentidos têm que ser contrários. Tá? Ou seja, a força que o homem faz sobre a caixa vai ter a mesma intensidade da força que a caixa faz sobre o homem. Então, essa afirmação aqui também está errada.
Agora, da onde vem essa noção? Tá? Geralmente, o aluno, nas experiências do dia a dia dele, observando fenômenos no dia a dia, a gente é levado a pensar que quando você aplica uma força, por exemplo, para arremessar um objeto pequeno como uma caneta, essa força a força que você aplica sobre a caneta é muito maior do que a força que a caneta poderia aplicar sobre você. Exatamente porque a gente associa essas questões de força com relação ao tamanho, com relação à massa dos corpos. Isso não é correto. Tá? Quando você aplica força sobre uma caneta para arremessá-la, ela faz uma força de mesma intensidade, só que sentido contrário, na mesma direção, sentido contrário a você. E isso é devido ao fato de que, pela terceira lei de Newton, no momento que você aplica uma força sobre qualquer objeto, ela gera uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Agora, por que você conseguiu arremessar a caneta, ou seja, você mudou completamente o estado dela, a inércia dela, e ela não surtiu e a força que ela fez sobre você não surtiu praticamente nenhum efeito? Isso é porque você está sujeito a outras forças. Por exemplo, você está encostado na cadeira, essa cadeira está sujeita ao atrito do chão, os seus pés estão sujeitos ao atrito no chão, então você não consegue perceber como que essa força realmente está sendo aplicada sobre você com o mesmo módulo. Fora que o fato de que a força que você aplicou sobre a caneta é uma força suficiente apenas para arremessar um objeto pequeno, como é a caneta. Enquanto que a força que a caneta faz sobre você tem a mesma intensidade, ou seja, é uma força suficiente para arremessar uma caneta, enquanto você tem uma massa muito superior à caneta, ou seja, mesmo se você tivesse uma superfície sem atrito, completamente livre de forças externas, a variação que você sentiria, ou seja, como você sairia de inércia, seria em muito menor intensidade do que, no caso, você consegue fazer a caneta, arremessando a caneta a grandes distâncias, tudo bem? Bom, agora nós temos uma terceira afirmação, tá? E ela diz o seguinte: pela terceira lei de Newton, quando o homem aplica força sobre a caixa aplica uma força de mesmo módulo e direção, porém sentido contrário sobre o homem. Estas forças se cancelam, logo o homem não consegue movê-lo, ou seja, o homem não consegue mover a caixa por causa dessa aplicação da terceira lei de Newton. Tá? E aí a gente vai chegar, mais uma vez, na seguinte conclusão. Essa informação está errada. Tá? Agora, por que ela está errada? Ela leva você a acreditar que ela pode está sendo bem aplicado, porque ele enuncia bem a terceira lei de Newton, porém você tem que lembrar que tem um detalhe muito importante nessa terceira lei de Newton que não fica muito explícito para os alunos. De fato, quando o homem aplica uma força sobre a caixa aplica uma força de mesmo módulo, direção e sentido contrário sobre o homem, ou seja, elas têm o mesmo módulo, sentidos contrários. Porém, uma análise importante que você tem que fazer sobre essas forças é que a força que o homem aplica sobre a caixa é aplicado sobre a caixa, ou seja, o corpo que está sujeito a essa força é a caixa. E a força que a caixa faz sobre o homem, a reação dessa força, é aplicada sobre o homem. É o homem que é o corpo que está sujeito a essa força. Ou seja, você não pode cancelar essas forças, você não pode somá-las, pois elas não fazem parte do mesmo corpo. Tá? No caso aqui, nós podemos separá-los e percebermos bem que o corpo do homem está sujeito sobre uma força e o corpo da caixa está sujeito a uma outra força, mesmo que elas tenham mesmo módulo, direção e sentido contrários, elas não são aplicadas no mesmo corpo. Então, se esse homem está sujeito a essa força, ele deveria, se ele estivesse sujeito apenas a essa força, ele deveria de fato ter a sua inércia, sair da inércia, no caso, ser empurrado para trás. Mas no caso, nós lembrando que desde o começo do exercício nós em nenhum momento falamos que ele estava num caso ideal, ou seja, numa superfície sem atrito, este homem ele está sujeito, no caso, sobre o atrito. O que faz o homem ficar parado é a força de atrito que se opõe a essa força que a caixa faz sobre o homem. Agora, como que você pode perceber isso no dia a dia? Quando você tenta empurrar algum objeto que você não consegue, mas você aplica força, você tenta colocar ele em movimento, mas não consegue, é normal que você incline o seu corpo, é normal que você apoie o seu corpo o máximo possível nos seus pés, no sentido de que você segure com um atrito, porque instintivamente o seu corpo já sabe que você vai ser empurrado para trás. Você sabe que se você tentar empurrar uma parede e você estiver sobre uma superfície sem atrito, seja uma superfície escorregadia com água e sabão ou gelo com água, você sabe que ao tentar empurrar alguma coisa, você vai ser empurrado para trás.
Tá? A mesma situação que nós já vimos numa outra aula, a situação quando você está sobre uma cadeira de rodas, uma cadeira com rodinhas, né? E chega para trás numa mesa de escritório. Você empurra a mesa e a única consequência disso é você ser jogado para trás. Ou seja, quando você tenta empurrar alguma coisa, você está contando já instintivamente com a força de atrito para que você não seja empurrado para trás, para que você não deslize para trás. E, finalmente, nós podemos chegar à conclusão. Se o homem não consegue mover a caixa, no caso, não é porque essas forças se cancelam, tá? O homem não consegue mover a caixa porque há outras forças, além da força que o homem faz sobre a caixa, que impede isso, que no caso nós já vimos aqui, que é a força de atrito, que no caso é sentido contrário à tendência do movimento dele, tudo bem? Agora, finalmente, nós chegamos na nossa quarta afirmação, que diz o seguinte: o homem não consegue mover a caixa, pois a força aplicada por ele não é maior que a força de atrito estático máxima a qual a caixa pode estar sujeita. Bom, essa afirmação está correta. Finalmente, nós chegamos aqui numa afirmação correta. Ela é uma boa hipótese do porquê que esse homem não está conseguindo mover esta caixa. Tá? Nós já vimos que essas forças não se cancelam, porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Isso levou a gente a analisar exatamente quais são as forças que esses corpos poderiam estar sujeitos. Nesse caso, o homem está sujeito à força que a caixa faz sobre ele. Consequentemente, é necessário que haja uma força que segure esse homem, ou seja, porque ele está sendo empurrado para trás. Para que ele não, de fato, seja empurrado para trás, para que ele não deslize para trás, é necessário que haja uma força para frente, que nós podemos inferir que é a força de atrito. A caixa está sujeita sobre o mesmo conjunto de forças, ou seja, o homem faz uma força sobre a caixa. Se ela não está indo para frente, se ele não está, de fato, conseguindo movê-la, é muito provavelmente que tem que haver uma outra força, tá? De mesmo módulo, sentido contrário, de algum outro corpo, de algum outro fator que esteja aplicando essa força, fazendo com que essa caixa fique em repouso. E é muito correto você assumir que, nesse caso, a força de atrito é quem é responsável por essa caixa permanecer em repouso. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.